Salve, salve galerinha, professor Rômulo na área com mais uma aula de física para vocês. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a primeira lei da termodinâmica, aplicando ela em alguns exemplos que eu vou trazer para vocês aqui neste vídeo, beleza? Primeira questão aí. Um sistema termodinâmico, ao passar de um estado inicial para o estado final, tem 200 joules de trabalho realizado sobre ele, liberando 70 calorias. Usando a primeira lei da termodinâmica e considerando que uma caloria equivale a 4,19 joules, indique o valor com o respectivo sinal das seguintes grandezas. Trabalho, para quem não lembra, o W representa o trabalho, o Q é a quantidade de calor e ΔU, variação da energia interna. Então, ele fala no problema que um trabalho é realizado sobre o meu sistema de 200 joules. Então, nós estamos falando de um problema de compressão, tá certo? Na compressão, a variação do meu volume é um valor negativo. E isso porque o volume final vai ficar menor do que o volume inicial. Isso implica que o trabalho também vai ser um valor negativo, tá certo? Portanto, o trabalho vai ser de menos 200 joules. Bem, na segunda parte do problema, ele vai falando aqui, ó, que esse sistema libera 70 calorias. Então, a minha quantidade de calor é de menos 70 calorias, porque o sistema está liberando. Só que eu preciso determinar essa quantidade de calor em joules. Então, eu vou ter que fazer uma regra de 3 utilizando isso aqui, ó. Uma caloria equivale a 4,19 joules. Então, regrinha de 3, uma caloria equivale a 4,19 joules. Portanto, 70 calorias. Aqui nós vamos colocar X. Fazendo a multiplicação cruzado, nós vamos ter que o valor em joules de 70 calorias vai ser de 293,3. Isso aqui em joules. Então, menos 70 calorias é igual a menos 293,3 joules. Beleza? Então, aí a gente já definiu, portanto, o valor da quantidade de calor e o sinal de negativo está associado ao problema de dizer que o meu sistema libera essa energia. Beleza? Agora, para determinar a variação da energia interna, o que nós vamos fazer é aplicar a primeira lei da termodinâmica. A variação da energia interna é a quantidade de calor menos o trabalho. Então, jogando os valores aqui, nós temos que a quantidade de calor é de menos 293,3, menos o trabalho, que também é negativo, e o seu valor é 200. Daqui, então, nós tiramos que a variação da energia interna vai ser de menos 93,3 joules, beleza? Então, assim, nós fechamos aí a primeira questãozinha, beleza? Vamos, então, à próxima questão. Questão 2. Um gás recebe um trabalho de 2.100 joules, sofrendo uma transformação isotérmica. Sendo a equivalência mecânica do calor igual a 4,2 joule por caloria, esse gás deve ter cedido uma quantidade de calor em calorias igual a... Então, pessoal, vamos aqui, ó. Transformação isotérmica. Preciso lembrar que em uma transformação isotérmica, a variação da temperatura, ΔT, é igual a zero. Por que que isso é igual a zero? Porque a temperatura final é igual à temperatura inicial, beleza? Então, aplicando isso na primeira lei da termodinâmica, nós vamos ter ΔU igual, variação da energia interna, quantidade de calor menos o trabalho. Em nossa aula teórica, nós também vimos a relação entre a variação da energia interna ΔU
e a variação da temperatura, e vimos que a variação da energia interna é diretamente proporcional à variação da temperatura. Daqui nós tiramos 3 conclusões, tá? Se a temperatura aumenta, né? Você está falando que ΔT é positivo, isso aqui implica que T2 é maior que T1, ou seja, a temperatura está aumentando, nós vamos ter um aumento na energia interna. ΔU também vai ser um valor positivo. Se a variação da temperatura for um valor negativo, onde eu tenho T2 menor que T1, isso vai implicar que a variação da energia interna é um valor negativo. A energia interna do meu sistema está diminuindo. Se a variação da temperatura for igual a zero, ou seja, temperatura final é igual à temperatura inicial, isso implica que a variação na energia interna vai ser exatamente igual a zero. Então, aqui da nossa expressão, a gente vai cortar a variação da energia interna, que é igual a zero. Tá? E esta relação aqui entre a energia interna e a variação de temperatura é muito importante. Beleza? Daqui, pessoal, eu posso escrever esta equação aqui da seguinte forma. A quantidade de calor é igual ao trabalho, tá certo? Então, ele fala aí, ó, que um gás recebe trabalho, né, de 2.100 joules, ou seja, a quantidade de calor é de 2.100 joules. Só que o meu problema está pedindo para que você determine isso em calorias. Aí você vai fazer só uma regrinha de 3 bem simples. Tá? Então, vai ficar uma caloria equivale a 4,2 joules. Eu quero saber quantas calorias eu tenho em 2.100 joules. Então, multiplica cruzado, você vai ter que o valor deste trabalho em calorias vai ser 2.100 dividido por 4,2. Pegando aí 2.100 e dividindo por 4,2, você vai obter 500 calorias. Certo? Então, a quantidade de calor que é igual ao trabalho, e isso aqui é igual a, em calorias, 500 calorias. Certinho? Então, muito atenção para que você lembre as transformações que nós estudamos aí no vídeo anterior, beleza? Vamos então ao próximo exemplo. Questão 3. Um cilindro de parede lateral adiabática tem sua base em contato com uma fonte térmica e é fechado por um êmbolo adiabático pesando 100 newtons. O êmbolo pode deslizar sem atrito ao longo do cilindro, no interior do qual existe uma certa quantidade de gás ideal. O gás absorve uma quantidade de calor de 40 joules da fonte térmica e se expande lentamente, fazendo o êmbolo subir até atingir uma distância de 10 centímetros acima da sua posição original. Neste processo, a energia interna do gás então, diminui 50 joules, diminui 30 joules, não se modifica, aumenta em 30 joules ou aumenta em 50 joules. Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa que você tem que ter em mente é que tipo de transformação é essa que vai estar acontecendo aqui. Tá? Eu tenho um cilindro de paredes adiabáticas. O que isso vai significar para a gente? Né? Ter paredes adiabáticas. Isso vai indicar, pessoal, que o sistema não troca calor com a vizinhança, tá certo? Então, a quantidade de calor Q vai ser igual a zero, porque o meu cilindro é um cilindro adiabático, tá certo? Então, nós vamos lá aplicar a primeira lei da termodinâmica. A variação da energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho, tá certo? A quantidade de calor é 40 joules e o meu sistema absorve. Então, eu já sei que a minha quantidade de calor é um valor positivo, está aumentando 40 joules. E o meu trabalho? O meu trabalho, eu vou ter que aplicar a definição de trabalho para saber qual é o valor. Força vezes
deslocamento. Ele falou que a tampa sobe lentamente, que essa tampa tem um peso de 100 newtons, ou seja, isso aqui é uma força, tá? E sofre um deslocamento de 10 centímetros, tá certo? Só tenham cuidado de transformar esse deslocamento de centímetros para metros antes de substituir na equação do trabalho. Então, o trabalho vai ser 100 vezes 10 centímetros para transformar em metros. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar este valor e vou dividir por 100. Tá? Então, aqui eu vou colocar 0,1. Logo, o trabalho vai ser igual a 10 joules. Agora, a gente vai simplesmente jogar na primeira lei da termodinâmica. Então, pessoal, aplicando agora na minha equação, variação da energia interna vai ser a quantidade de calor menos o trabalho. A variação da energia interna, portanto, vai ser 40 menos 10. A minha variação de energia interna vai ser igual a 30 joules. Observa que a variação da energia interna é um valor positivo. Isso porque há um aumento da minha energia interna. Então, aqui a nossa alternativa é a letra D. Beleza? E assim a gente fecha aí o terceiro exemplo. Questão 4. Um corpo recebe 40 joules de calor de um outro corpo e rejeita 10 joules para um ambiente. Simultaneamente, o corpo realiza um trabalho de 200 joules. Estabeleça, baseado na primeira lei da termodinâmica, o que acontece com a temperatura do corpo em estudo. Então, vamos anotar as informações, pessoal. Ele recebe 40, rejeita 10. Então, você tem aqui 30 joules na forma de calor. O meu sistema realiza um trabalho de 200 joules. Beleza? Então, ele quer saber o que acontece com a temperatura. Nós já discutimos anteriormente que a variação da energia interna é diretamente proporcional à variação da temperatura. Portanto, se a variação da energia interna for um valor positivo, isso vai implicar que a temperatura final é maior do que a temperatura inicial. Portanto, a temperatura aumenta. Se a variação da energia interna for um valor negativo, isso vai implicar que a temperatura final ela é menor do que a temperatura inicial. Meu sistema está diminuindo a sua temperatura se a variação da energia interna for negativa. Se não houver variação da energia interna, isso significa que temperatura final é igual a inicial. Beleza? Então, não mudou nada. Vamos então aplicar a primeira lei da termodinâmica e ver o que acontece com a variação da energia interna. A variação da energia interna é quantidade de calor menos o trabalho. Daqui então, substituindo os valores, nós temos quantidade de calor 30, o trabalho 200, a variação da energia interna vai dar menos 170 joules. Tá? Então, a variação da energia interna é um valor negativo. Então, a gente chega a essa conclusão aqui. T2 é menor que T1, que isso quer dizer temperatura está diminuindo. Beleza? Último exemplinho aí, pessoal. Questão 5. A primeira lei da termodinâmica estabelece que o aumento da energia interna de um sistema é dado por ΔU igual a quantidade de calor menos o trabalho, né? Q menos W, onde Q é o calor recebido pelo sistema e W é o trabalho que esse sistema realiza. Se um gás real sofre uma compressão adiabática, então aí nós vamos ter que analisar dada uma compressão adiabática. Bem, pessoal, se eu estou falando de uma compressão, eu já tenho que entender que o trabalho é negativo. E, tratando-se de uma compressão adiabática, eu tenho que ter em mente que a quantidade de calor trocada com o meio externo é igual a zero, tá certo? Se você aplicar a primeira lei da termodinâmica, ΔU vai ser igual à quantidade de calor menos o trabalho
Dessa expressão, nós tiramos a quantidade de calor, que é zero, e aí nós temos que variação da energia interna é igual ao negativo do trabalho. Como o trabalho é um trabalho de compressão, então aqui você tem menos o trabalho, que é compressão. E aí nós tiramos que a variação da energia interna é igual ao trabalho. Tá? Então, essa é a conclusão a partir da primeira lei da termodinâmica. E quantidade de calor igual a zero é a característica de uma transformação adiabática. Beleza? Aí você vai vir aqui analisar as alternativas. A quantidade de calor é zero, tá certo? Então não é igual a variação de energia interna, nem igual ao trabalho. O trabalho não é zero. A quantidade de calor é igual a zero, que é o que caracteriza uma transformação adiabática. Variação da energia interna ser igual a zero. Não, tá certo? Então, das alternativas que você tinha aqui para analisar, a gente usou essas duas situações aqui, aplicando a primeira lei da termodinâmica e lembrando o que define uma transformação adiabática, beleza? Então, letra D é a resposta do nosso último exemplo resolvido aqui nesta aula. Tranquilo? Muito obrigado e até a próxima aula, pessoal!